Em agosto de 2000, a Rússia estava em um momento difícil. A transição após o colapso da União Soviética trouxe consigo uma série de problemas. Salários atrasados, prateleiras vazias nos mercados, desemprego em massa e um aumento alarmante da criminalidade. A situação no exército e na marinha era um reflexo dessa crise. As forças armadas russas, antes grandiosas, simplesmente se desintegravam. Dezenas de navios de guerra que ainda podiam ser usados enferrujavam nos portos. Estavam sendo desativados e vendidos por um preço irrisório como sucata. Os marinheiros recebiam salários tão baixos que mal dava para sobreviver. Foi nesse cenário de dificuldade que o submarino nuclear K-141 Kursk foi construído. Ele era considerado indestrutível, o orgulho da frota russa. O submarino era um colosso de aço que parecia mais uma fortaleza submersa do que um navio de guerra. Com quase 154 metros de comprimento, 18 metros de largura e um casco duplo, projetado para resistir até mesmo a torpedos inimigos, o Kursk era descrito como inafundável. A camada externa, revestida por um polímero especial, reduzia o atrito e tornava o submarino silencioso, capaz de se mover sem ser detectado. Entre a primeira e a segunda camada de aço havia quilômetros de tubulações, cabos e sistemas ocultos, além de espaço para 24 mísseis de cruzeiro prontos para disparar. No coração do submarino, 2 reatores nucleares alimentavam turbinas tão potentes que poderiam sustentar a energia de uma cidade inteira. Ele podia permanecer submerso por 120 dias, atingir 50 km por hora de velocidade e mergulhar a quase 1000 metros de profundidade. Mas a sua função não era apenas patrulhar. O Kursk havia sido criado com um único objetivo: caçar e destruir porta-aviões. Treinado para atravessar cercos de escoltas inimigos, se aproximar sem ser visto e disparar seus torpedos em direção ao alvo mais valioso de qualquer frota. Para a tripulação, servir no Kursk era uma honra. Outros submarinos da classe Oscar II já eram respeitados, mas o K-141 era diferente. Entre os marinheiros da Frota do Norte, havia uma superstição de que aquele casco não era feito apenas de metal, mas de algo especial, como se fosse aço forjado em meteoritos. O Kursk era a prova de que a Rússia ainda podia desafiar as potências navais do Ocidente, uma máquina construída para sobreviver à guerra moderna. Mas a realidade era diferente. Nenhum projeto previa a corrosão silenciosa da negligência. O casco não recebia manutenção adequada, os exercícios eram raros por falta de verba, e os torpedos armazenados no interior estavam envelhecidos, com componentes instáveis. Era 10 de agosto do ano 2000 e a Marinha continuava sem dinheiro e com poucos equipamentos. Mas mesmo assim queriam mostrar ao mundo que ainda eram fortes. Na base naval de Vidyaevo, no extremo norte da Rússia, a tripulação do Kursk se preparava para partir. O comandante Gennady Lyakin era um dos oficiais mais respeitados da frota. Aos 45 anos, era visto como um líder frio e exigente. Naquela época, começariam os maiores exercícios militares no Mar de Barents, desde o fim da União Soviética. Mais de 30 navios de guerra, submarinos e aviões participariam. O Kursk teria um papel central: lançar um míssil de cruzeiro contra um alvo no mar, e depois simular um ataque de torpedo contra um cruzador nuclear, que fazia o papel de porta-aviões inimigo. Mas por trás da demonstração militar havia também política. No dia seguinte, em Moscou, o governo se reuniria para decidir como distribuir o pouco dinheiro que sobrava entre exército, força aérea e marinha. Se o Kursk brilhasse nos exercícios, a Frota do Norte poderia ganhar mais recursos, algo raro em um tempo em que os soldados mal recebiam salário e os equipamentos se enferrujavam nos portos. Na manhã da partida, os últimos suprimentos foram carregados. O céu estava limpo e o mar calmo, quando os cabos foram soltos e o Kursk começou a se afastar lentamente do cais. Na manhã de 11 de agosto de 2000, o Kursk já estava em seu setor designado no Mar de Barents. A tripulação seguia o plano do exercício. Às 12h40, o comandante Lyakin recebeu a autorização pelo rádio. Os marinheiros se preparavam na sala de controle. Quando a escotilha do lançador abriu, o míssil foi expelido do tubo e, segundos depois, seu motor disparou, rasgando a superfície da água em meio a fogo e fumaça. O alvo, que simulava um navio inimigo, havia sido atingido com precisão. A tensão deu lugar a sorrisos contidos. Mas a missão ainda não havia terminado. Eles ainda tinham que torpedear o cruzador nuclear. O Kursk teria que se aproximar em silêncio, disparar o torpedo e escapar sem ser detectado. Era apenas uma simulação de guerra, mas todos sabiam que estavam manuseando armas poderosas.
No dia seguinte, o Kursk navegava a cerca de 30 metros de profundidade, se preparando para o ataque de torpedo contra o cruzador. Às 8h28 da manhã, algo inesperado aconteceu. Um estrondo seco sacudiu a proa, o barulho se espalhou pelos corredores, os marinheiros sentiram o chão inclinar. 2 minutos depois, às 11h31, uma segunda explosão, muito mais poderosa, sacudiu todo o casco. O impacto foi equivalente a quase 2 toneladas de TNT. O choque atravessou compartimentos, lançou homens contra paredes de aço, arrancou equipamentos e espalhou fogo pelos dutos de ventilação. Em questão de segundos, os 5 primeiros compartimentos do submarino foram destruídos. A temperatura subiu de forma instantânea, queimando tudo pelo caminho. O gigante Kursk começou a afundar de nariz no fundo do mar. À medida que descia, os estalos do aço se dobrando ecoavam como gemidos pelo casco. No total, 118 homens estavam a bordo. Naquele momento, a maioria já estava morto. Mas, em meio à escuridão e à fumaça, um pequeno grupo ainda respirava. Eles se reuniram no compartimento 9, na parte traseira do submarino, a única ainda intacta. O oficial de maior patente, entre eles o capitão-tenente Dmitry Kolesnikov, de 27 anos, alto, forte e respeitado pelos colegas, assumiu o comando daquela pequena resistência. O cenário era desesperador. O compartimento estava inclinado, cheio de destroços. Alguns homens tinham queimaduras graves, outros sangravam sem poder receber tratamento adequado. O ar já estava impregnado pelo cheiro de fumaça e de plástico derretido. Kolesnikov sabia que a chance de escapar era mínima. A escotilha de emergência podia estar danificada e sem equipamento de respiração. Subir 100 metros até a superfície era impossível. Mesmo que conseguissem, o mar gelado do norte mataria em poucos minutos por hipotermia. Então a ordem foi esperar pelo resgate. A frota russa possuía veículos de salvamento capazes de se acoplar à escotilha e retirar os sobreviventes. Bastava resistir um pouco mais. Para manter a disciplina, Kolesnikov começou a escrever relatórios em pedaços de papel. Ele anotou os nomes dos que estavam vivos e registrou detalhes da situação. Mas a cada hora que passava, o frio aumentava. A energia havia acabado e a temperatura dentro do submarino caía junto com a esperança. A respiração era difícil, o ar estava contaminado por monóxido de carbono, resultado dos incêndios que haviam varrido o restante do Kursk. No escuro, os homens tentavam se aquecer uns aos outros, esperando ouvir sons metálicos de resgate vindo de fora. O pensamento de que a marinha russa não os abandonaria era a única coisa que os mantinha vivos. Poucos minutos depois das explosões, o mundo já tinha percebido que algo grande havia acontecido. Estações sísmicas da Noruega registraram 2 tremores no mar de Barents. O primeiro pequeno, o segundo muito maior, equivalente a quase 2 toneladas de TNT. Navios russos e americanos que participavam dos exercícios também capturaram os sons no sonar. Mas, dentro do comando da Frota do Norte, a reação foi lenta. O protocolo dizia que, se um submarino não se comunicasse até o horário marcado, só então seria considerado em perigo. O Kursk tinha até às 18 horas daquele sábado para enviar um relatório. Mesmo sabendo das explosões, os oficiais decidiram esperar. Era mais do que burocracia. Havia também medo da exposição. Admitir que o principal submarino nuclear da Rússia estava fora de ação em plena simulação militar diante de observadores internacionais seria um golpe humilhante. Durante horas, a frota continuou os exercícios como se nada tivesse acontecido. Enquanto isso, no fundo do mar, 23 homens lutavam por suas vidas. Somente às 23h30 da noite, quase 12 horas depois da segunda explosão, a Marinha declarou emergência. Foi dada a ordem de mobilizar navios de resgate e iniciar buscas aéreas. No início da madrugada, aviões russos detectaram uma grande mancha de óleo no mar, exatamente na área de patrulha do Kursk. Estava confirmado, o submarino havia afundado. Mas a confirmação trouxe também outra escolha terrível para os comandantes russos. Resgatar os homens significava abrir o desastre ao mundo inteiro. E naquele momento, a prioridade ainda não era salvar vidas, era salvar a imagem da Marinha Russa. Na manhã de domingo, 13 de agosto, o navio de resgate Rudinsk deixou o porto de Severomorsk em direção ao ponto onde o Kursk havia afundado. A bordo estavam os mini-submarinos Breeze e Bester, projetados para se acoplar à escotilha de emergência e retirar sobreviventes. O tempo estava bom, o mar relativamente calmo. As esperanças cresceram entre os marinheiros e também entre as famílias, que já desconfiavam do que havia acontecido. Mas a realidade foi cruel. Assim que os primeiros mergulhos começaram, os problemas apareceram. As correntes marítimas eram fortes, dificultando a aproximação. O casco do Kursk estava inclinado no fundo, em um ângulo que tornava o acoplamento quase impossível. E a própria escotilha parecia danificada pela explosão.
Cada tentativa terminava em falha. Os mini-submarinos batiam contra o casco e voltavam à superfície sem conseguir formar a vedação necessária. Enquanto isso, começaram a circular rumores de batida vindas de dentro do submarino. Marinheiros disseram ter ouvido sons metálicos, como se alguém martelasse no casco em código Morse. SOS água era o que alguns juravam ter entendido. Esses relatos nunca foram confirmados oficialmente, mas para quem estava na superfície, a ideia de que ainda havia vida lá embaixo transformava cada minuto em desespero. O fracasso das primeiras tentativas deixou claro: a Rússia não tinha equipamentos modernos para realizar o resgate de forma rápida. Mesmo assim, quando Estados Unidos, Noruega e Reino Unido ofereceram ajuda, a resposta foi: não precisamos, está tudo sob controle. O controle, na verdade, já havia sido perdido, e a cada hora que passava, o oxigênio dentro do Kursk diminuía. Enquanto os mini-submarinos russos falhavam, o mundo já acompanhava a tragédia. Os registros sísmicos da Noruega haviam sido divulgados. Satélites e navios da OTAN confirmaram que o Kursk estava perdido, mas a marinha russa insistia em silêncio e confusão. No domingo, 13 de agosto, a imprensa internacional começou a questionar: por que a Rússia não aceita ajuda? Os Estados Unidos ofereceram imediatamente veículos de resgate. O Reino Unido colocou à disposição o LR-5, um mini-submarino moderno, capaz de operar em condições mais difíceis. A Noruega enviou mergulhadores especializados em grandes profundidades. A resposta oficial foi sempre a mesma: não precisamos, a situação está sob controle. Mas nada estava sob controle. Os próprios comandantes russos sabiam que os equipamentos disponíveis eram velhos, frágeis e incapazes de operar no ângulo em que o Kursk repousava. Enquanto isso, em Moscou, o presidente Vladimir Putin continuava de férias em Sochi. Sua ausência gerava indignação entre as famílias dos marinheiros, que esperavam ver o governo agindo de forma imediata. Na segunda-feira, 14 de agosto, a pressão se tornou impossível de conter. Jornais independentes russos começaram a noticiar que o submarino estava no fundo do mar e que a marinha estava escondendo a gravidade do acidente. Na televisão, oficiais tentavam garantir que havia contato com os sobreviventes. Era mentira. Só no quarto dia após a explosão, quando já era praticamente impossível que houvesse ar suficiente dentro do Kursk, a Rússia cedeu. Foi autorizado que britânicos e noruegueses se deslocassem até o local para tentar o resgate. Mas, naquele ponto, todos sabiam a verdade. A ajuda estava chegando tarde demais. Dias depois que a escotilha foi aberta, mergulhadores conseguiram entrar no compartimento 9. Lá dentro, encontraram corpos preservados pela água gelada. Entre eles estava o do capitão-tenente Dmitry Kolesnikov. No bolso de seu uniforme havia um pacote de plástico com bilhetes escritos à mão. As folhas estavam queimadas nas bordas, mas as palavras ainda podiam ser lidas. No primeiro bilhete, Kolesnikov registrou a lista dos homens que haviam sobrevivido às explosões. Aqui estão 23 homens. Nós nos reunimos no 9º compartimento. Não devemos nos desesperar. Essas linhas provavam que, após a tragédia inicial, ainda havia vida dentro do Kursk. Eles resistiram por horas, talvez por dias, acreditando que o resgate viria. Em um segundo bilhete, escrito em seguida, Kolesnikov mencionava o aumento da pressão e a fumaça de monóxido de carbono. Ele escreveu que não sobreviveriam mais do que 24 horas. E encerrou com uma mensagem à esposa: Oleshka, eu te amo. Não fique muito triste. Abraços a todos. A descoberta dos bilhetes teve um efeito devastador. O povo russo entendeu que os marinheiros não morreram de imediato. Eles ficaram presos no escuro, esperando por um resgate que nunca chegou. As cartas de Kolesnikov se tornaram símbolo da tragédia, prova de coragem, mas também da falha da marinha russa em salvar seus próprios homens. Com a verdade impossível de esconder, o governo russo foi pressionado a explicar o que havia acontecido. As versões oficiais, porém, mudavam a cada dia. Nos primeiros comunicados, a marinha afirmou que o Kursk havia colidido com um submarino da OTAN. Depois, disseram que poderia ter atingido uma mina da Segunda Guerra Mundial, ainda perdida no fundo do mar. Outros chegaram a sugerir sabotagem, até terrorismo checheno, mas nenhuma dessas teorias resistia às provas. As investigações técnicas mostraram que o desastre começou no compartimento de torpedos. Ao que tudo indica, um dos modelos mais antigos, movido a peróxido de hidrogênio líquido, vazou e explodiu. Esse tipo de combustível já era considerado instável e havia sido banido por outras marinhas. Ainda assim, por ser mais barato, continuava em uso na Rússia. A primeira explosão detonou o incêndio. A segunda, 2 minutos depois, foi a carga principal. Os outros torpedos armazenados explodiram em cadeia, rasgando o casco do Kursk. A conclusão foi de que o próprio armamento russo havia destruído o submarino. Mesmo diante das evidências, muitos oficiais se agarraram à versão da colisão com um submarino estrangeiro.
Aceitar que o problema estava na negligência, nos cortes de verba e no uso de armas ultrapassadas seria admitir falhas que a Marinha não queria revelar. Mas, para o povo russo, a explicação não importava tanto quanto o fato revelado pelas cartas de Kolesnikov. Os marinheiros sobreviveram à explosão e morreram lentamente porque o resgate demorou. Quando as notícias se tornaram públicas, a reação popular foi de raiva e vergonha. As famílias dos tripulantes acusaram a Marinha de mentir, atrasar o resgate e condenar seus filhos à morte. O presidente Vladimir Putin, que havia permanecido em férias nos primeiros dias, foi alvo de duras críticas. Imagens mostravam um líder distante, frio, incapaz de oferecer conforto às famílias. Quando finalmente se reuniu com os parentes dos marinheiros, o encontro terminou em gritos, lágrimas e até desmaios. Uma mãe revoltada chegou a ser sedada diante das câmeras, uma cena que percorreu o mundo como símbolo da dor e da censura. Dentro da Marinha, a pressão também foi intensa. Altos oficiais ofereceram suas renúncias, mas nenhuma foi aceita. Assumir culpa significaria admitir a falência da frota russa, corroída por cortes de orçamento, corrupção e equipamentos obsoletos. O governo insistiu em versões contraditórias: colisão com submarinos estrangeiros, minas da guerra, sabotagem, mas a verdade é que não se sabe com 100% de certeza o que realmente aconteceu. Durante 13 meses, mergulhadores trabalharam para retirar corpos e analisar destroços. A cada operação ficava mais evidente: o desastre não foi obra de inimigos externos, mas de dentro. O Kursk se transformou em símbolo de um país em transição. De um lado, a lembrança da glória soviética, quando submarinos nucleares inspiravam medo no Ocidente. Do outro, a dura realidade da nova Rússia, que não tinha recursos para manter sua própria frota em segurança. Em 1963, a tensão entre os Estados Unidos e a União Soviética se manifestava em uma corrida tecnológica. O medo da aniquilação nuclear e a necessidade de superioridade militar impulsionavam a inovação a um ritmo sem precedentes. A frota de submarinos soviéticos, em rápido crescimento, era uma preocupação constante. A capacidade de atacar o adversário sem ser detectado ou de proteger a própria costa de uma ameaça submersa tornou-se a nova fronteira da guerra. Manter-se à frente do inimigo não era apenas uma questão de poder, mas de sobrevivência. Foi a partir dessa necessidade que a engenharia americana se dedicou a criar uma nova geração de submarinos de guerra. O USS Thrasher foi a resposta americana a essa corrida armamentista. Ele representava o pináculo da inovação em um momento em que cada avanço tecnológico poderia significar a diferença entre a paz e o conflito. O Thrasher havia sido lançado do estaleiro naval de Portsmouth, em Maine, em 1960. E colocado em serviço ativo em 3 de agosto de 1961. Era o primeiro de uma nova geração de submarinos, projetados não para eficiência em viagens longas, como os modelos movidos a baterias das décadas anteriores, mas para velocidade, silêncio e poder de ataque. Seu diferencial vinha de seu reator nuclear, que fornecia energia praticamente ilimitada. Com isso, os projetistas puderam criar um casco em forma de lágrima, ideal para cortar a água com rapidez, mantendo níveis de ruído muito baixos. Esse desenho e o sistema nuclear colocavam o Thrasher em outra categoria. Podiam permanecer submersos por semanas sem necessidade de subir à superfície e manobrar com agilidade para escapar de caçadores soviéticos. Equipado com um sonar de longo alcance, capaz de detectar embarcações a distância antes impensáveis, e sistemas de armas extremamente modernos, o Thrasher era considerado vital em plena Guerra Fria. Ele era tão avançado que, antes mesmo de completar sua fase inicial de testes, a Marinha já havia autorizado a construção de outros 13 submarinos idênticos, a futura classe Thrasher. Tudo indicava que ele não seria apenas um submarino de ataque, mas o modelo que redefiniria a guerra subaquática. Durante 1961 e 1962, a rotina do Thrasher foi quase toda dedicada a ensaios. Cada sistema precisava ser levado ao limite, cada inovação testada sob condições reais. Em julho de 1962, o submarino voltou ao estaleiro de Portsmouth para uma grande manutenção, na qual diversos sistemas foram modificados e reforçados à luz dos resultados anteriores. Entre os tripulantes estavam 17 civis, especialistas em válvulas, sistemas hidráulicos, controle de reator e integridade estrutural. Eles estavam ali para observar, registrar dados e confirmar que cada componente funcionava como projetado. A tripulação, por sua vez, era formada por 117 militares altamente treinados para operar um submarino nuclear. Um grupo seleto, escolhido a dedo pela Marinha.
Muitos tinham menos de 30 anos, alguns recém-casados, outros pais de crianças pequenas. Entre oficiais, engenheiros e marinheiros, havia uma confiança silenciosa. O Thrasher era considerado o que havia de mais moderno na frota, e participar de sua primeira grande prova em profundidade era motivo de orgulho. Assim, na manhã de 9 de abril de 1963, o Thrasher iniciou sua bateria de testes, acompanhado pelo navio de resgate USS Skylark. O objetivo era levar o Thrasher até próximo do seu limite operacional, conhecido como Test Depth, a profundidade máxima em que o casco e todos os sistemas poderiam funcionar de maneira segura. A descida seria feita de forma gradual. O submarino mergulhava até determinada profundidade, estabilizava e então executava verificações técnicas. Estanqueidade das válvulas, resposta dos sistemas hidráulicos, desempenho do reator nuclear e dos motores de propulsão. Cada etapa era comunicada ao USS Skylark, que aguardava na superfície. O procedimento não deixava margem para improvisos. O Thrasher precisava demonstrar que estava em condições de entrar em serviço pleno como o mais avançado submarino de ataque nuclear da frota americana. Cada metro conquistado nas águas profundas era também uma aposta na solidez da engenharia naval da época. Era um ensaio de rotina para a marinha, mas para os homens a bordo significava enfrentar pressões cada vez mais brutais contra o casco, confiando que cada válvula, cada junta e cada solda resistiriam ao peso invisível do oceano. O primeiro dia de testes, em 9 de abril, transcorreu sem incidentes. No entanto, o dia 10 de abril seria marcado por um destino sombrio. Às 6h30 da manhã, o Thrasher iniciou um mergulho profundo de rotina, descendo lentamente em círculos para se manter em contato com o Skylark. A profundidade alvo era de 396 metros, um patamar que o submarino já havia alcançado muitas vezes antes. O Thrasher mantinha comunicação contínua com o Skylark, enviando atualizações sobre sua posição e o status de seus equipamentos. As mensagens chegavam fragmentadas pelo telefone acústico. À medida que o Thrasher se aproximava de sua profundidade de teste, o tom das comunicações mudou drasticamente. O Skylark recebeu uma mensagem parcial e angustiante, passando por pequenas dificuldades. Tenho um ângulo ascendente positivo, estou tentando explodir, manterei você informado. A mensagem era um claro sinal de alarme. O submarino estava em apuros, com a tripulação lutando para esvaziar os tanques de lastro em uma tentativa desesperada de iniciar uma subida de emergência. O próximo contato foi ainda mais fraco, com apenas um único número distinguível, 900. Embora o significado exato ainda seja debatido, a interpretação mais aceita é que a tripulação estava reportando que o Thrasher havia afundado 900 pés abaixo da profundidade de teste pretendida. O Skylark enviou várias mensagens adicionais, mas nenhuma resposta veio das profundezas. Ficou claro rapidamente que algo terrivelmente errado havia acontecido. Às 9h17, o Skylark registrou a última mensagem, quase inaudível. Um minuto depois, às 9h18, um estalo profundo cortou o silêncio dos hidrofoneiros. Era o som de uma implosão submarina. A cerca de 600 metros de profundidade, a pressão externa já superava 60 vezes a pressão atmosférica. Com esse peso, a estrutura do Thrasher provavelmente colapsou em menos de um décimo de segundo. Logo após o último sinal captado pelo USS Skylark, às 9h18, iniciou-se uma das maiores operações de busca submarina da história até então. O silêncio do Thrasher era definitivo, mas a marinha ainda não sabia o que havia acontecido nem onde o submarino estava. Nas horas seguintes, navios de superfície, aeronaves de patrulha e submarinos foram mobilizados para vasculhar a área onde o Skylark havia perdido o contato. Sonoboias foram lançadas, radares e sonares varreram o mar em busca de algum indício. Poucos dias depois, foram localizados destroços espalhados pelo fundo do Atlântico, a cerca de 350 metros da costa de Massachusetts, em uma profundidade aproximada de 2.600 metros. O campo de destroços mostrava que o Thrasher havia se partido em várias seções. Pelo menos 6 grandes fragmentos distribuídos ao longo de uma área de centenas de metros. Para confirmar, a Marinha enviou o Thrust 2, sucessor do lendário batiscafo que havia descido a Fossa das Marianas. Com ele, mergulhadores e câmeras especiais conseguiram fotografar o fundo e registrar as primeiras imagens do que restara do submarino. Partes do casco, esmagadas como papel, válvulas retorcidas, tubulações dobradas sob forças impossíveis de imaginar. Nenhum corpo foi encontrado. A implosão havia sido tão rápida e violenta que nada restou além de metal distorcido e fragmentos irreconhecíveis. Para a Marinha Americana, recuperar evidências do fundo do mar era essencial para compreender o que falhou. Não havia mais dúvidas. Os 129 homens estavam mortos, e o submarino jamais voltaria à superfície.
A implosão do USS Thrasher foi o maior choque de confiança que a Marinha Americana já enfrentou em tempos de paz. O inquérito revelou algo desconfortável. Os riscos eram conhecidos. As juntas de tubulações feitas com brasagem de prata já haviam sido apontadas como frágeis, mas o perigo foi considerado tolerável. O sistema de sopro de lastro tinha falhas óbvias. O ar comprimido, cheio de umidade, podia congelar as válvulas, e congelou justamente quando foi mais necessário. Além disso, não havia redundância suficiente em sistemas críticos. A resposta foi imediata. Em 1963, nasceu o programa SubSafe, uma das iniciativas mais rigorosas já criadas pela Marinha dos Estados Unidos. Nada no projeto, na construção ou na manutenção de submarinos poderia escapar ao controle de qualidade absoluto. Cada válvula, cada parafuso, cada junta passou a ser rastreado desde a origem da matéria-prima até a instalação a bordo. Todo o trabalho deveria ser documentado e auditável. Cada solda deveria ser inspecionada. Nenhum material podia ser usado sem certificação. Se uma peça não tivesse histórico completo, o submarino não poderia sair para o mar. O impacto foi gigantesco. O custo de produção dos submarinos aumentou significativamente. O tempo de construção também se alongou, mas os resultados foram claros. Desde 1963, nenhum submarino americano certificado pelo SubSafe foi perdido por falha técnica. Se você chegou até aqui, obrigado por me assistir. Se você quiser ouvir mais histórias como esta em áudio, você pode acessar nossos episódios completos diretamente no Spotify. O link está na descrição do vídeo.